Tá bom, pode Isabela. deixar o Silvio. Ei, Paulo. Eu comprei o livro, tá? Ah, que lindo! Nossa, que edição mais bonita. Adorei, Paulo. Comprei ontem. Ah, que coisa boa. O livro também é para vocês lerem ele, que eu gosto muito desse livro. E aí, na nossa última aula, eu acredito que vai ser sobre o livro. Então, antes da gente começar a nossa conversa aqui, nós somos 18 aqui. Eu quero mostrar aí para vocês a minha organização. Olha que exemplo de organização. Brincadeira. Como que tá, o que eu já passei de atividade até hoje. Vamos relembrar um pouquinho aí as coisas. Então, a primeira aula, a gente passou, eu pedi para vocês conversarem comigo um pouquinho. Quem que são vocês, né? Ouvi várias histórias legais, gente que costura, gente que cozinha, gente que gosta de planta, gente que gosta do genro, igual a Graça. Adorei, viu, Graça? Ele é igual seu filho, né? Com certeza, o dia que você conhecê-lo, você vai ver que ele é um homem que hoje não é comum. Olha, para você ver que muito boa, né? Então, um excelente esposo, um excelente pai e um excelente genro. Maravilhoso. Mas muito então, bom. Engraçado, Graça. Minha sogra fala o mesmo de mim. Que bom, isso é maravilhoso, porque é o primeiro ponto para um rapaz conseguir entrar numa família, é ele ser cordial. Como eu digo para ele, já que a Isabela mexeu, eu vou falar. Eu digo para ele assim, olha, você é mais do que um filho, porque eu não tive, né? Homem, filho homem. Porque você ama demais a minha filha. Então, isso para mim já é motivo suficiente para te amar como um filho. Olha para você ver. Não, mas vocês entenderam o time da vida de vocês, né? Eu sei que Miralva gosta de planta, eu sei que Rosângela já foi costureira, é assim, ó, tá todo... Depois eu vou te mandar, Cátia, os textos deles. Mas, enfim, eu comecei a gente começou para vocês falarem sobre vocês, porque a gente só consegue... assim, né, ter uma troca se eu conheço um pouquinho de vocês, né? E depois a gente fez uma atividade sobre a notícia. O gênero da notícia é muito importante, né? A gente viu que os jornais, infelizmente, eles tratam pessoas brancas diferente do jeito que tratam pessoas pretas. A gente precisa estar muito atento aí a todo o racismo que acontece diariamente no Brasil, né? E aí depois a gente foi para substantivo e adjetivo. Eu basicamente pedi para vocês falarem as suas qualidades. Falando das qualidades de vocês, vocês me apresentaram adjetivos. Era para vocês poderem associar aí um pouquinho a matéria, tá? E aí depois eu postei lá no Google Sala de Aula uma pergunta sobre literatura, perguntando qual que é a importância da literatura na vida de vocês. Algumas pessoas responderam, mas outras não. Então, é só para a gente fazer essa releitura, né? Esse feedback aí, Eu respondi hoje. Que ótimo, querido. Depois eu vou lá ler, então. Tá. E depois eu deixei um vídeo para vocês de uma escritora muito importante que chama Chimamanda. E é o perigo de uma história única. E eu recebi... Parece que todo mundo gostou do vídeo. Então, quem não viu ainda, assista. Tá bom? Eu estou mostrando isso aqui só para vocês verem... que tem alguns alunos, né, que não estão presentes, alguns faltam algumas coisinhas, tá bom? Então, é uma planilha só para organizar, tá bom? Então, tem o nome de todos vocês aí. E sempre que tiver... Oi, Rosângela? Sobre a Chimamanda, tem alguma atividade? Porque eu não consegui encontrar, não. Eu quero que você faça, por favor, um texto me falando o que você achou do vídeo, me contando sobre o vídeo. Tá. Tá bom? E aí tem a última atividade, ela é sobre pontuação. E aí, eu vi que vocês não fizeram. Assim, a maioria, né? Alguns alunos, tá? Não quero deixar... Oi, Isabela. Pode falar, Sheila. Teve uma antes, tá? Do dia 10/6, a metamorfose. Olha pra você ver. Ô, Kátia, cadê você? Tá vendo o que esses meninos fazem comigo? Eu não preciso nem vir, não. Eu sabe mais que eu, menina. É isso mesmo, Sheila. Muito obrigada. Mas é que acabou que os meninos nem entregaram muito. Mas eu vou até anotar isso aqui para depois passar no meu caderno. Sheila. Isa. Isa, pode falar. Isso aí é a tabela sua de quem entregou a atividade, todas?
Isso, é quem foi entregando, mas ela não está completa, não. Se você não ver seu nome aí, você não briga comigo, não, viu? Ah, tá. Oi, Isabela. Que eu ainda estou preenchendo, viu, Cris? Isabela, Pode falar. envia de novo da metamorfose para mim, eu também não tenho. Envio sim. Era para vocês falarem como vocês se sentiriam acordando diferentes, né? Não era isso? Eu não tenho. Tá, joia. Obrigada, Sheila, pela observação. E aí, turma? Ô, Isabela, eu não tenho também não, viu? Você manda para mim. Eu te mando, sim. Deixa eu te falar uma coisa. A senhora tá muito linda de touquinha. Sempre eu tô com a cabeça coberta, tá muito frio. Tá muito frio, né? É isso? Tá. Mas eu te mando sim, viu? Tá. Ok, beleza, né? A gente, era só para quem tá aqui na aula, regularizar aí um pouquinho dessas atividades. Ok. Agora, eu vou pedir aqui para vocês, a gente vai continuar falando da pontuação. Inclusive, eu vou compartilhar o texto aqui com vocês. Só um instantinho. Eu não consegui achar ele, viu, Isabela? Ô, Rosane, bem que eu senti falta de você fazer mesmo, porque poucas pessoas fizeram, mas não tem problema, não. Mas eu vou fazer, eu vou achar ele, vou fazer. Então, E olha, vê se você... você vai compartilhar, depois eu te mostro. Não, querida, pode falar. Não, eu imprimi a folha do coletivo, agora está aqui do meu ladinho. A Sheila também, eu sei que tem ela impressa, né, Sheila? Eu imprimi também. Que ótimo. Inclusive, Isabela, na hora que eu fui falar sobre a literatura, sobre a leitura, né, eu recorri a ele. Que coisa boa. Que ótimo, então. Aí, ó, Graça também tem impresso. Vocês são estrelinha demais. Você é orgulho do professor. Mas então, hoje a gente vai... Ô, Isabela, desculpa eu te interromper. Pode falar, querida. Mas você sempre dá o retorno da atividade, você não deu. Não deu tempo? Da pontuação? Sim. Ô, querida, você não briga comigo, não? É porque foi o seguinte... Essa semana foi um pouco atípica, assim, tá? Então eu vou te pedir desculpa assim que a aula acabar, eu vou te dar um feedback, tá bom? Que você vai corrigir agora, né? Aí eu tô pensando aqui se eu corrijo ou se eu dou mais um tempo, porque parece que alguns alunos não deram tempo, aí eu fiquei de corrigir e dar uma revisada nessa questão da pontuação, tá? Oi, Isabela. Mas aí, desculpa, viu, Graça? Eu vou te dar o feedback lá. Não, você é 10, filha. Estou só cobrando porque eu queria ver aqueles comentários maravilhosos que você me manda. Não, é porque sua atividade é maravilhosa, eu tenho que responder à altura. Isabela. Pode falar. Conceição queria falar, logo depois você fala, Eliana. Tá. Eu até esqueci que eu ia perguntar. Ô, minha Nossa Senhora, não esquece, não. Quando eu lembro e mando um WhatsApp para você. Tem certeza? Desculpa, viu? Eu te cortei. Não, tem problema. Beleza. Eliana, conversa aí comigo. Professora, é porque como a aula ficou picada, né, igual eu te falei que eu não consegui assistir e você me enviou hoje, eu não consegui entender o que tem que fazer. Se você puder me explicar agora, ou no final de aula. É porque aquilo que eu te mandei lá no WhatsApp é só o que eu usei, é como se fosse o material. A atividade eu não te mandei, ela tá lá no Google Sala de Aula. Nós vamos combinar diferente. Essa aula acabando, eu vou mandar lá a atividade de pontuação de novo, para vocês lembrarem. Tá bom? Ok. Mas aí, então alguém quer falar alguma coisa? Mas você vai corrigir ela agora, Isabela? Porque eu te mandei ela. Ô, Sheila, eu tô achando... No caso, você queria que corrigisse ou você estava querendo que não corrigisse? Não, que corrigisse, uai, porque eu quero ver um negócio aqui, porque eu até mandei lá para você. Eu fiz, mas assim, sabe quando você faz um negócio, você está em dúvida daquilo que você fez? Então, nós vamos fazer o seguinte, eu vou falar isso aqui que eu preciso conversar com vocês. Eu vou corrigir a atividade, e aí eu vou passar mais atividade, que aí quem não fez não fica prejudicado, e você que fez fica tranquilo. Pode ser? Para mim tá ótimo. Tranquilo. Então, bom demais. Então, vamos começar a conversa aqui. Às vezes, quando a gente pensa em português, né?
a gente fica assim, tá, mas como que escreve? Acho que eu coloquei esse título aqui. Como é que a gente faz esse negócio de escrever? A gente tá lá, né? A gente é alfabetizado, e aí depois passa um tempo, começa a interagir com o mundo e tudo mais. Mas às vezes a gente escreve de um modo que não é tão suficiente, né? Não é tão suficiente para quê? Às vezes para ir prestar um vestibular, para fazer um Enem, então até nas vagas de emprego, né? O pessoal costuma às vezes cobrar uma redação, alguma coisa assim. Então a minha pergunta é hoje, como que escreve? Todo mundo aqui sabe escrever. Paulo, por exemplo, tem uma letra muito bonita. Eu sempre vou falar da sua letra, o Paulo, que ela é muito caprichada. Obrigado. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente quando vai escrever, qualquer coisa, carta para namorado, carta para filho, carta xingando os outros, qualquer coisa. A noção de... gente, peraí que eu tô vendo que Rosângela tá fazendo um esforço aí para... Não, pode deixar, pode ficar tranquilo. Ficou melhor aí, querida? Ficou melhor? Com certeza. Então tá bom. A primeira coisa que a gente precisa ter em mente, e aí essa aula é para você também, viu, Eliana? Que eu sempre falo assim, a Eliana me falou assim, me mandou no WhatsApp, professor, você podia dar uma aula de redação? Então hoje aqui é um pouquinho de aula de redação também. Isabela. Pode falar, Paulo. Nesse pontuação aí tá faltando um aí. Paulo, desculpa. Tá trocado, né? Agora ficou certinho? Beleza. Gente, ser professor de português é muito difícil. As pessoas veem que você é professor de português e ficam, de anteninha ligada. Mas obrigada. Aprendendo com você, né? Que coisa boa. Mas então vamos lá. Toda vez que a gente vai escrever, toda vez que a gente vai entender um raciocínio, a gente precisa introduzir esse raciocínio, que é o que a gente chama de introdução. Esses 4 elementos que eu coloquei aqui para vocês, eles são o que faz, como que eu responderia para vocês como que escreve. Quem não quiser anotar, não tem problema, que depois eu envio isso aqui para vocês. Introdução. Então, se a gente pensar na redação do Enem, se a gente pensar numa carta para namorado, se a gente pensar em qualquer coisa, precisa ter uma introdução. O que é a introdução? O que eu vou falar? Se eu estiver falando do Brasil, eu posso começar falando que o Brasil é um país. Se eu estiver falando do computador, eu posso começar a falar que o computador é uma ferramenta. Existem alguns modos da gente começar um texto. Inclusive, eu vou mandar para vocês uma folhazinha com como que a gente pode começar um texto. 18, acho que não sei se são 18 ou 25 formas de começar um texto. Isso ajuda muito. Isso é igual conectivo. É para vocês terem debaixo do braço, assim, tá? Depois que a gente introduziu o assunto, a gente precisa desenvolver o assunto. Como que eu desenvolvo? Eu posso desenvolver com argumento, que é o caso do Enem. Eu posso desenvolver me contando a história. Então, se eu chego aqui para vocês e falo que... e conto uma fofoca de família... Primeiro eu viro para vocês e falo, vou contar uma fofoca de família. Então eu primeiro introduzo. O desenvolvimento é o quê? É quando eu começo a falar o que aconteceu. Isso é para tudo, não é só para a redação do Enem. Se a gente começa a estruturar o nosso raciocínio com introdução, desenvolvimento e conclusão, a gente começa o texto, aí a gente vai voltar lá para o início, em que o texto ele é uma costura, né? A gente, perguntar como que escreve uma professora de português é a mesma coisa de perguntar para uma costureira como que ela faz um vestido. Primeiro ela vai lá na loja de tecido, ela compra o tecido, ela faz as medidas, depois ela costura. Como que a gente costura um texto? A gente costura um texto sendo coeso e coerente. Se eu mandar para vocês assim, falta coesão no seu texto, falta coerência, o que está faltando nesse texto? Sentido. E muitas vezes pode estar faltando uma pontuação correta e um uso correto de conectivo. Então vamos lá. Vamos testar esse trem aqui. Depois tem que falar da conclusão. Maria é engenheira. Fiz uma introdução, não fiz?
ela estuda muito ela estudou muito durante a vida. Porque trabalhava e estudava. Vocês entendem a importância desse porquê aqui? Eu vou colocar ele até de uma cor bem... pôr vermelho e pôr negrito. Esse porquê, ele conecta o trabalhava e estudava com a outra frase. Tudo que a gente vai dizer precisa de uma certa conexão. As palavras e o texto, eles se encaixam. É como se fosse isso aqui, ó. Um creme de mão. Para ele fechar, ele precisa da tampa. Esse clique é como se fosse o conectivo. Por isso que eu dei essa tabelinha para vocês. Porque eu poderia escrever assim também. Ela estudou muito durante a vida, mas começou muito tarde. Algumas pessoas podem dizer que começar tarde é um desafio, que é o caso de vocês, né? Que é um desafio. Vocês são muito corajosos por estar aqui enfrentando a escola, né? Então, esse mas aqui, ó, é nesse sentido, de colocar, ó, é difícil, mas vocês estão aqui para provar que é importante, né? Então, eu poderia dizer assim, ó, hoje eu comi muito doce, mas não deveria. Vocês entendem que se eu mudar esse mas aqui, a frase muda toda? Se eu tirar esse mas aqui, o texto fica assim, hoje eu comi muito doce, não deveria. Dá para entender, mas não dá para entender completamente. Então, a linha do texto, o que costura são esses conectivos. E principalmente essa pontuação certinha. É muito importante, quando a Eliana me pergunta assim, né? Ô Isabela, como é que eu faço uma redação? Eliana já sabe fazer uma redação. Mas se foi colocado dentro do texto como se a gente não soubesse o que é texto, o que é escrever. Vocês sabem. Todos vocês aqui já me entregaram textos. Vocês sabem escrever. Mas há coisas para a gente poder melhorar. Claro, a gente está sempre melhorando na vida, né? Quando estiver vivo é para melhorar. Então, eu quero que a partir de hoje, assim, quem já souber essa noção, show. Mas eu estou sentindo que isso é uma coisa muito importante de dizer para vocês. Estruturar o raciocínio. O nosso raciocínio precisa ser estruturado em 3 coisas. Introdução, pôr meu dedinho até mais perto. Introdução, desenvolvimento e conclusão. O que é essa conclusão? É quando eu finalizo o meu texto. É quando eu finalizo a fofoca. Eu falei para vocês, né? Dei o exemplo. Então, pediu para ser escrito um texto, seja em biologia, seja em qualquer coisa. Eu primeiro introduzo do que eu vou falar. Eu vou falar de água? Eu vou falar de creme? Do que eu vou falar? Eu vou falar do Brasil? Do quê? Eu faço essa introdução. Depois eu desenvolvo. O que é desenvolver? É você falar mais do que você quer falar. A maior parte do texto é um desenvolvimento. E aí depois é a conclusão. Aí vocês podem me perguntar, Isabela, mas eu tenho que escrever um parágrafo. 4 linhas. Isso vale para textos pequenininhos também? Vale. Vale para tudo. Vale até para discussão de casal. Às vezes, quando você vai falar alguma coisa para alguém, você introduz, você fala o que você quer falar e depois você finaliza. É muito importante ter essa noção. Mas aí vocês vão me falar, tá, é só isso? Não é só isso, né? Que a gente tem que treinar um tiquinho. Mas a noção geral é essa, tá? E aí, hoje, eu passei para vocês a questão da pontuação. E eu passei uns exercícios para vocês. Então, revisando aqui um pouquinho dessa questão da pontuação, a gente viu que os conectivos vão ser importantes para o texto, né? Claro. Mas são importantes também para a gente ter um pouquinho de uma regrinha. Se o texto, se o conectivo ele está com a letra minúscula, eu coloco a vírgula antes dele. Se o conectivo está com a letra maiúscula, letra maiorzinha, né? Eu coloco a vírgula depois dele. E aí a gente falou também do aposto.
O aposto é aquela observaçãozinha que a gente faz. Precisa gravar esse nome? Não, não precisa não. Aqui, ó. A professora de português, aquela bem baixinha, gosta de dar aulas para a EJA. O que é o aposto aqui? É a nossa observação. Tá vendo que eu coloquei 2 vírgulas aqui? E aí depois, a gente começa de uma coisa chamada vocativo. Precisa gravar? Não precisa. Só precisa entender isso aqui. Professora, eu não entendi o que você falou. E aí, na sexta-feira, eu recebi um tanto de bom dia, com todo mundo escrevendo certo. Que é essa ideia, né? Porque a gente faz assim, ó. Bom dia, Isabela. A gente coloca uma vírgula. Porque esse Isabela é um vocativo. É um nome, né? É como se fosse assim, quando seu filho está te chamando. Ô, filho, assim, aí eu chamo minha mãe assim até hoje. Ô, mãe. Sabe quando o filho grita lá para você assim, ô, mãe? É isso. É Isabela. Vocativo. Pode falar, Paulo. Nesse bom dia, Isabela, aqui, eu posso colocar o ponto final aqui também, eu tenho que colocar esse... Não, pode colocar ponto final também, viu, Paulo? Ok. Pode colocar também, tá bom? Ok. Agora, a gente vai para os exercícios. Quem não fez o exercício, tem problema não, eu passo mais, mas vamos respeitar quem fez para a gente poder corrigir, né? Peraí, vamos abrir aqui o exercício de português. EJA, exercício de pontuação. Então, vamos lá. Então, eu passei esses exercícios para vocês, até com participação lá do Vinícius, né? Para vocês poderem... Era agora que eu vou ter que apresentar aqui de novo. Só um instantinho. Vou colocar aqui o exercício espelhadinho, que aí todo mundo consegue ver direitinho. A ideia do exercício é basicamente a gente fazer o seguinte, a gente aprender o português, tanto o português para o texto, mas também o português para o dia a dia, né? Essa coisa do WhatsApp e tudo mais. Então, vamos lá. Exercício de pontuação. Quem não fez, não tem problema não, mas aí presta bem atenção nisso aqui. Isso que eu tirei foi de manchete de jornal. Que eu vou ampliar mais um tiquinho. Foi de manchete de jornal. Eu peguei lá, digitei qualquer tema e achei, para vocês verem o quanto que essa pontuação, ela tá bastante no nosso dia a dia, né? Às vezes, quando a gente vai ler um jornal, por exemplo. Então, vamos lá. Dados mostram efetividade da vacina em grupos que não estão totalmente imunizados. Apesar disso, vírgula, especialistas alertam que a pandemia não está controlada e que a variante Delta ainda é um risco. Esse apesar disso é o quê? Ele é um conectivo. Ele é um conectivo e ele está com a letra maiúscula. Então, a gente coloca a vírgula depois. Então, eu pergunto para vocês, por que foi usada a vírgula depois disso? Porque a gente tem uma regra no português, que depois desses conectivos, a gente usa a vírgula. Então, nesse desenvolvimento que eu estava falando com vocês lá da redação, é muito importante que vocês possam escrever usando o conectivo e, nesse momento, acertando a pontuação. Por que a pontuação ela é importante? Porque ela guia o leitor. Quando vocês forem fazer o Enem, eu sei que muita gente aqui tem interesse, na hora da redação, vão corrigir a redação de vocês e a pessoa precisa ser guiada. O texto ele precisa estar guiado para o leitor, seja para mim, que vai corrigir a atividade, ou seja até para vocês mesmos se guiando no raciocínio. Letra B. Por que foi usado 2 vírgulas entre as frases no Rio Grande do Sul e em Estados Unidos? Então, vamos ler esse trecho aqui. Os dados são corroborados por um estudo da Universidade Federal de Pelotas, UFPEL, no sul do Rio Grande do Sul, e da Universidade Harvard, dos Estados Unidos, que concluiu a vacinação do Brasil. Então, turma, aqui é um caso de aposto. Por que é um caso de aposto? Porque Pelotas fica lá no Rio Grande do Sul, mas a gente poderia não saber onde fica Pelotas. Então, é uma observação, é como se fosse uma observação a mais que eu acrescento no texto.
A gente vive fazendo isso. Aqui no caso fizeram de novo, né? Universidade Harvard. Harvard fica lá nos Estados Unidos. Então, percebam que esse apóstolo, ele está com 2 vírgulas. Então, se vocês estiverem escrevendo um texto assim, o Brasil, apesar da corrupção, é um país bom de viver. Vocês podem escrever, eu posso pedir para vocês escreverem um texto sobre o Brasil e vocês me escreverem isso aqui, ó. O Brasil, apesar da corrupção, é um país bom de viver. Apesar da corrupção e no Rio Grande do Sul, tem o mesmo sentido, que é o sentido de aposto. É quando eu faço uma observação no texto, eu acrescento algo no texto. Eu poderia só dizer, né, que o Brasil é um país bom de viver. Mas o Brasil, entre vírgulas, apesar da corrupção, é um país bom de viver. Tá fazendo sentido para vocês? Agora sim, está ficando melhor. Essa resposta da primeira foi como que você falou aí? Aí a primeira é o seguinte. O apesar disso, ele é um conectivo. E aí, ele está iniciando a frase. Então, toda vez que a gente estiver iniciando a frase e ele tiver, né, ele for um conectivo, a gente vai colocar a vírgula depois dele. Então, eu quero te dizer o seguinte, Sheila. Se eu começar assim com entretanto, amo português. Contudo, não gosto de cachorro quente. Toda vez que ele estiver aqui iniciando a frase, logo antes dele ter um ponto final, a gente coloca a vírgula depois. Isso é uma regra que é importante para vocês gravarem. Por quê? Porque aqui você já mata 2 coisas. A questão do conectivo, que o texto precisa ter para ele ficar todo amarradinho, e a questão da pontuação que precisa ter para você guiar o seu leitor. Faz sentido? Tá entendido? Mas quer dizer que o conectivo, tanto ele no meio da frase como no começo da frase, a vírgula vem depois dele. É isso? Aí, Rosângela, a gente vai ter uma diferença aqui. Se ele vem durante a frase, vou tirar a maiúscula, por exemplo, eu faço letras. Eu faço letras. Mas não gosto de algumas coisas. Ok? Eu, contudo, amo dar aula. Para isso. Mas é um conectivo. Aqui ele está com a letra minúscula, porque ele está na frase, né? Sim. Aqui ele já está iniciando com a letra maiúscula, porque ele está iniciando a frase. Percebem a diferença? Fica claro para você aqui? Tá. Agora eu entendi. Tá? Entendi, agora eu entendi. Então, se vocês querem usar o conectivo durante a frase, podem usar. Ótimo. Pode usar naquela tabelinha lá que ele fala cada função que você tem que usar. Mas aí o correto é você usar a vírgula antes. Tá. E você já vai iniciar com a vírgula depois. Tá bom? Ou quando está iniciando com a letra maiúscula, né? Exatamente, querida. É isso mesmo. Então, falando lá da conclusão, né, que a gente acabou de perceber, essa ideia de introdução, então, vou dar frases aqui de introdução. Introdução. Atualmente não é um conectivo, né? Mas é um modo que ele está tendo aqui a mesma função do conectivo. Ele está, entre aspas, assim, abrindo o texto, certo? Atualmente, hoje em dia, para conclusão,
Tá fazendo sentido para vocês o que eu estou escrevendo aqui? Tá dando para acompanhar? Tá. Tá? E aí, Totalmente. o brasileiro trabalha muito e ganha pouco. Uma ideia de conclusão. Quando vocês tiverem alguma coisa desse modo, percebe-se que o brasileiro precisa de saúde e educação. Tá bom? Então, vamos lá. Porque nesse intervalo vai ter o desenvolvimento para chegar nessa conclusão, né? Exatamente. Então, aqui a gente tem o desenvolvimento. No desenvolvimento, a gente vai falar várias coisas, como, por exemplo, o Brasil só tem cor. Tô brincando, não vou falar que só tem cor. Deixa eu pensar em outra frase. Não, porque eu não sou. Pensando nos políticos, né? O Brasil tem um sistema político. Ah, muito bom. Político. Corrompido. Corrompido, amei. Corrompido. Mas os brasileiros são pessoas maravilhosas. Só que não, né, professora? Então, sim, os brasileiros são pessoas maravilhosas. Mas os alunos da EJA são ótimos. Tá melhor assim, Cris? Aí eu já discordo. Sim. A opinião, ela diz que os brasileiros não são bons. Eu posso discordar. É perfeito. Eu vou pôr assim, que eu gosto muito de vocês, eu espero que vocês gostem de mim também. É brincadeira, gente, é só para vocês poderem ter Perfeita. Mas só de nos aguentar. Não, que isso, são com essas chatices aí, essas imposições. Agora? Tá melhor agora? Tá tranquilo desse jeito? Enxergar. Mas, então, aqui, ó, a gente já usou aqui a vírgula antes por causa do conectivo entre a frase, tá bom? Ô, Isabela, você desculpa eu falar do desenvolvimento? Não, porque você está dizendo para a gente a forma de fazer, precisa dos 3 processos, né? Então, para dar-se um entendimento mais verdadeiro, né? Eu tô falando com vocês aqui que eu tô aqui para aprender também, é isso mesmo, tá? Agora a gente vai para a letra C. Papel da primeira dose de vacinas como a da Pfizer, 75% de eficácia como a dose é da AstraZeneca, 76% de eficácia com a primeira dose, não foi ainda alvo de estudos de efetividade, análise da população real e não estudos. Vírgula. Entretanto, ambas as farmacêuticas disseram nos estudos que elas oferecem proteção parcial. Por que você abre aqui uma vírgula antes de entretanto? Porque entretanto é um conectivo e porque ele está dentro da frase. Ele não está iniciando uma frase nova. Então, é como se quando vocês forem escrever e quiserem usar um entretanto, a regrinha é o seguinte: se o entretanto tiver antes, se o entretanto ele for usado com a letra minúscula, a vírgula é antes. Depois, a vírgula, se ele for usado com a letra maiúscula, aí a vírgula depois. Então, eu vou anotar isso aqui para a gente poder, como se a gente pudesse escrever assim, né? Minúscula. Pois. Maiúscula. Pois. Tá bom? Como que a gente vai fazer para a gente dar uma memorizada nisso aqui? Escrevendo. Toda vez que vocês forem ter que entregar uma atividade, pode ser para os outros professores também. Tentem estar com a folhinha do conectivo, para vocês ir treinando isso aí. Tá bom? Às vezes tá fazendo uma atividade de biologia, pode ir usando isso aí também. Pode falar, Sheila.
vou falar com vocês, Isabela, ontem eu fiquei o dia inteiro para fazer esse exercício seu aqui. Eu revi a sua aula, assisti 5 aulas no YouTube para poder fazer esse exemplo, para poder entender esse negócio aqui. Mas você está conseguindo entender agora? Agora sim, porque é um detalhe assim, pequeno que eu deixei passar. Mas deixa eu te falar uma coisa, eu vou puxar suas orelhas. Por que você não me mandou uma mensagem no Zap falando, professora, estou com dúvida? Mas é porque, Isabela, eu sentei aqui para começar a fazer e fui fazendo. Aí eu falei assim, não, tem alguma coisa de errado. Aí eu fui rever a aula. Aí depois eu revi umas outras aulas no YouTube. Aí eu falei assim, gente, tem alguma coisa de errado. Aí eu fui pro Google e fiquei o dia inteiro fazendo esse exercício. E não me manda um WhatsApp. É pra te puxar as orelhas, não é? Mas não é, Isabela, porque eu falei assim, gente, eu tenho que ter, porque você não vai estar toda hora, Isabela. Aí eu falei assim, não, eu tenho que conseguir fazer esse negócio aqui. Eu tenho que conseguir esse negócio, tem que entrar na minha cabeça. Na hora que você vê o meu exercício lá, você vai ver o que eu estou te falando. Não, mas você acha que você está conseguindo absorver agora? Agora sim, porque sim, eu fui confundindo os negócios tudo aí. Mas eu consegui voltar, mas agora tá de boa. Então, se eu virar para você e falar assim, a Sheila é muito esforçada. A Sheila, Graça, Carmita... Isabela! A Sheila é muito esforçada, Carmita fez também, Graça eu sei que fez, a Isabela fez também. Se eu estiver esquecendo de alguém, vocês não brigam comigo, não. Mas você sabe por quê, Professora, não pode Isabela? destacar ninguém, não. Isabela, você sabe por quê? Porque por causa de uma coisa. Eu sempre escrevi muitas coisas, só que eu escrevia errado algumas coisas. E principalmente quando você escreve em família, é um negócio assim que todo mundo te zoa. Todo mundo te goza. Pior que é verdade. Aí você já viu como que é, né? Aí você já viu como que é. Eu falei assim, não, eu tenho que... Sabe quando você coloca um negócio assim, eu tenho que aprender a escrever. Não posso ficar assim, porque senão... Aí... Porque eu tenho, assim, algumas coisas de escola que eu estudei muito tempo lá atrás. Então, igual igual você colocou aí, né? Começou a escrever um texto. Antes, no texto, quando a gente vinha escrever, assim, nem era redação, era composição, daí você já vê. Aí você vinha, era uma vez, era um negócio assim, aí você vai, assim, boa tarde, é uns negócios assim que, tá entendendo? Sim, aí você vai começar a escrever, assim, um recado, um negócio assim, você não faz um negócio desse, minha filha aqui na família, você não tem noção. Ficam brigando com você, né? Não é só na sua, não, Sheilinha. E a minha irmã, vou falar com você um negócio, ela pega no meu pé. Professora, pode falar, Graça. Eu posso dar a minha resposta? Porque até agora eu acertei todas. Pode falar, por favor. Só que eu acho que eu fui além, né, da pergunta, não precisava tanto. Você fez a pergunta, por que foi usado vírgula antes de entretanto? Resposta. Foi usada a vírgula antes de vírgula. Entretanto, por ele ser um conectivo de conformidade, vírgula. Ou seja, vírgula, ligar um assunto ao outro. Isso, é isso mesmo, Graça. Tá certinho, tá? Então, eu precisaria escrever que ele é um conectivo de conformidade na resposta? Se você escrever, é um acréscimo. Mas se você não escrever, não tem problema também não. Porque a única coisa que eu quero que você entenda que é essa lógica mesmo, né? Todos os alunos da EJA são ótimos, vírgula, porque se dedicam aos estudos. Mas, entretanto, quando estiver iniciando a frase, né? Tá joia? Sim, obrigado. De nada, ô Cris, você me perdoa, viu? Eu já consegui aqui. Eu passei para todos. Você não briga comigo, não, tá bom? Eu tô terrível hoje, porque eu tô do quarto rouco. Não, mas eu sei que todos vocês... Não, eu dei o nome aqui só porque quando eu vou responder o aluno, eu gosto de fazer essas brincadeiras, tá? Mas vocês... Eu sou chata, professora, eu sou chata. Mas você entendeu, tá? Vocês não ficam bravos comigo, não. Mas vocês estão conseguindo
conseguindo associar tudo? Tá dando para entender? E agora a gente vai terminar a aula com esses aqui, ó. O Vinícius não usou vírgula depois de bom dia. Está correto? Não estaria correto. Tem problema? Não tem, né, gente? Aqui a gente está só porque seria um jeito mais formal, né? Mas não tem problema, assim. Às vezes no dia a dia a gente não vai, né, tá tão ligado a isso. Mas é só para vocês saberem qual que é o outro jeito, né? Não está correto. Pois. Tá vendo? Ó? Eu já coloco aqui em prática essa questão do pois. Eu ando com esse conectivo até hoje. Não é porque eu faço letras ele tá aqui no meu computador. O que eu for escrever, eu escrevo com isso aqui, tá? Isso é pra vida. Então, vamos lá. Pois, chuchu, ele me chamou aqui de chuchu, né? Pois chuchu é um vocativo. Ele está me chamando. Aí depois, eu escrevi, Vini, como você está? Está correto. Está correto. Porque a vírgula, depois de como eu chamo alguém. Então, vamos digerir isso aqui. Se a gente está escrevendo um texto, se a gente está lá escrevendo alguma coisa para alguém, é esse mãe, né? Quando você grita a sua mãe, você esqueceu a toalha no banheiro. Ô, mãe, tá chamando. A gente coloca uma vírgula aí depois. Faz sentido? Faz. Mas deixa eu te falar. Eu respondi sim. Nessa questão aí, né? A vírgula depois de Vini. Está correto, pois é um vocativo, tá certo? Tá ótimo. Tá certo? Sim. Viu, Graça? Sim. É isso mesmo. Então, você pode responder desse jeito, né? Falando que é o jeito que você chama alguém. Aqui eu chamei de Vini, ele me chamou de chuchu. O certo, dentro, né, dessa lógica do português, é colocar o bom dia e colocar uma vírgulazinha para chamar, tá? Sheila, nesses aqui você conseguiu entender? Ô, Isabela, explica de novo, por favor. Claro. Então, é o seguinte, Rosângela. Bom dia, chuchu. Isso. O certo Ponto. seria ele ter escrito assim, ó. Ah, tá. Tá bom? Entendi agora. Fez sentido? Certo. Ok? Porque O certo seria esse. Agora, você escreveu certo, que você falou o nome dele, né? Exatamente. E depois você fez uma pergunta, ou então você faz uma observação, não precisa mais de vírgula. Aí você põe ponto, né? Exatamente. Fala, por exemplo, Vini, hoje o sol está quente, ponto. Isso? Hoje o sol está quente. Ponto. Exatamente. Ah, tá. Então agora eu entendi. Aquela menina da escola, Rosângela, é legal. Tá? Então, esse Rosângela vai estar entre vírgulas, por quê? Porque ele é uma observação. Ah, tá. Tá bom? Aí você coloca uma vírgula antes e uma depois para marcar. Exatamente. Ah, tá. Tá bom? Então, agora, ô Sheila, o que eu estava te perguntando, você deu para você associar direitinho essa parte? O que acontece, Isabel? Eu imprimi a folha, só que eu não fiz na folha, eu fiz no caderno. Então, eu não copiei o que estava dentro do coisa. Bom dia, Chuchu. Vini, como você está? Aí, agora na hora que você está corrigindo, eu estou tomando um couro aqui porque eu não coloquei, eu não escrevi o negócio direito. Mas não fica assustada com essas coisas, não.
Tanto você quanto todo mundo. Porque essa letra B eu só coloquei sim, que estava correto, sim, não pus mais nada. Não, mas não tem problema não, porque é o seguinte, a pontuação, todo mundo já fica assim, meu Deus, pontuação. Assusta mesmo, porque é uma parte importante do texto. Só que tudo na vida a gente precisa de um tempo para digerir. A matéria a gente também precisa digerir ela. Vocês estão tendo contato aí com essa que eu acredito que às vezes muitas pessoas ensinam pontuação assim, de um jeito um pouco mais rígido. Assim, eu estou tentando fazer que o jeito que eu aprendi, que eu acho que é o jeito que faz mais sentido. E aí que foi uma coisa que eu fui percebendo dos livros, das coisas. Então, que é uma coisa que eu queria que a metamorfose vocês fossem percebendo. Que a pontuação, às vezes, a gente vai aprender ela lendo mesmo. E é porque não é que tem aqui, a gente tem aqui algumas coisas para a gente poder suavizar, né, o entendimento. Mas é assim mesmo, a gente vai digerindo, faz um exercício ali, faz um outro, tá? Ninguém precisa ficar assustado, não. Então, vamos lá. Qual das opções abaixo está correta? A gente tem que pensar na opção do Vini. Então, ele mandou assim, ó, Isa, você tá bem? Eu, vírgula, tô bem. Isa, vírgula, eu tô bem. Como você tá? Isa, eu tô bem, e você? Eu estou bem. E aí, a gente entra aqui em umas regrinhas muito legais. Essa letra D aqui, nunca usar vírgula entre eu e um verbo. Errei. Oh, mas não tem problema, não. Agora você já... Quem que falou que errou? Foi Carmita? Graça. Não. Eu esqueci do verbo. A gente não... Eu fiquei entre S e a B e cliquei na C. Então, a gente vai... Eu estava olhando para a tela, eu não consegui ver quem que era, por isso que eu achei que era a voz parecida com a da Carmen. Mas então, a gente nunca usa vírgula e um verbo. Então, você está querendo me dizer, professora, que a gente não pode fazer isso aqui. Brasil é corrupto. Não. A gente não faz isso aqui. Por que a gente não faz isso aqui? Brasil é o sujeito da frase. Esse é um verbo, é do verbo ser. Eu sou, você é, nós somos. Então, aqui tá no é um verbo. É um verbo. Assim como estou, também é um verbo. Então, isso aqui, ó, tá errado. A gente não faz isso aqui. Brasil é corrupto. A gente não coloca assim, Isabela, vírgula, está no 8º período. Não. Por quê? A gente tem uma regra que chama não se separa verbo do sujeito. Aí Errei de gaiata. Errou de gaiata. Mas acho que agora está dando para associar um pouquinho melhor. E aí vocês vão me perguntar assim, Isabela, então para eu saber isso, eu preciso saber do sujeito? Aí então vamos tentar criar uma lógica que é o seguinte, prestar muita atenção ao colocar vírgula perto do verbo. Eu acho que eu diria isso de início. Vamos ficar atento. A gente tem uma noção do que é verbo. A gente ainda vai revisar isso esse ano. Mas vamos ficar muito atento quando que a gente coloca uma vírgula perto do verbo. Nos conectivos, ó, pode sair experimentando. Mesmo que estiver errado. Pode ser, mas no verbo é uma regra. Porque nos outros conectivos, né, a gente tem as opções para colocar a vírgula. Nesse caso aqui, a resposta correta é a letra B. Vocês estão copiando, né, gente? Desculpa. Mas eu posso... Ô, Isabela, vê se dá para você ver o meu rascunho. Peraí, só um instantinho. Ô, Graça, porque eu tava... Ah, tá dando para ver sim. Você imprimiu, né?
Sim, e eu coloquei ali, ó. Peraí, deixa eu ver onde que tá. Aqui, ó. Ah, só não consigo ler. Ah, letra B. Isso. Aí depois eu optei pela essa D. Pela D. Mas porque a gente fica confuso mesmo, porque o eu é como se estivesse chamando. A gente fica um pouquinho perdido mesmo. Ah, mas também não pode acertar tudo. Olha, pra você ver, gente. É. Mas Ô, Graça, eu não vou nem falar o que eu fiz. Eu não vou nem falar, vou deixar para Isabela ver. Não, aqui, ó, eu acertei tudo, só errei a bendita última, ó. Mas não tem problema. A gente tem que fazer exercício, não tem dessas coisas. Tá com dúvida, tem que perguntar mesmo, pode ficar tranquilo. Mas eu preciso que vocês associem isso aqui. Ó, tá falando que vai terminar em 5 minutos. Vai terminar em 5 minutos. Então, pessoal, eu vou pedir para vocês fazerem mais alguns exercícios. Se alguém não estiver entendendo nada do que eu estou falando, eu peço, por favor, para me mandar uma mensagem no WhatsApp, para eu gravar um vídeo, ou gravar um áudio, ou alguma coisa. Isso aqui é muito importante de ser entendido. Pode mandar ele para você também, Isabela? É para mandar ele também? É para mandar para você quem não fez? Então, Gorete, eu vou fazer... Você pode mandar também, mas eu vou fazer alguns outros exercícios, porque esse aqui, como eu corrigi, mas se você quiser você treinar, pode mandar fazendo favor, tá bom? É porque eu já estava fazendo ele, né? Aí não cheguei a mandar ele não, né? Mas eu só para corrigir aqui com você, né? Não, tá, Jô? Você pode me mandar, sim, por favor, tá bom? Eu não corrigi não, professora, porque tive um problema aqui com o depósito do meu aluguel e a proprietária me chamou aqui, eu tive que boiar um pouco aí na aula. Não, Cris, sem problema, tá? Aí eu não corrigi, não. Não, beleza. Então, aqui na aula, a Alessia, Andressa, Vinícius, Carmita, Conceição, a Cris, a Eliana, o William, a Graça, a Yara, a Lohane, a Dona Maria, a Gorete, a Miralva, a Paulo, Rosângela, Sheila. Se vocês não estiverem entendendo nada do que eu estou falando, não tem nenhum problema, mas me procurem, por favor, porque eu preciso que a gente saia desse ano, como vocês falam assim, pontuação eu sei, vírgula e ponto eu sei usar. Independente de qualquer coisa. Isabela, você manda para mim, viu, Isabela? Vou te mandar. Pode deixar. Ô, professora. Pode falar, eu já dei aula também, tá? E muito. Que chique, gente. E você tem uma forma que eu amo, que é a simplicidade para explicar. Que coisa. Da minha parte, eu estou entendendo tranquilamente, você vai ver meu exercício. Eu até coloquei o nome dos conectivos, o porquê que ele está sendo usado ali, que eu acho que nem precisava, né? E tudo direitinho. Então, eu acredito que a maioria está entendendo, porque está muito assim claro a forma que você está explicando. Que ótimo, então. Com certeza. Bem explicado, Isabela. Obrigada, e a sua aula deixa a gente assim, traz uma segurança e fica descontraído, né? A aula muito boa, viu? Nossa, gente, fico muito feliz. Obrigada, Gorete. Então, não precisa ficar com vergonha. Sheila, eu entendo que você às vezes quer fazer sozinha, mas pode me procurar. Vai todo mundo... Eu conheci vocês falando assim comigo. Nossa, Isabela, português é legal, mas negócio de pontuação não tem segredo. Vocês já escrevem. Vocês sabem linguagem, vocês são muito bons. Todos vocês aqui, os 18 que estão aqui na minha aula. Ô, professora, inclusive, na correção do meu exercício, as minhas frases, eu fiz questão de pôr vírgula, conectivo, tudo direitinho assim. Corrija, por favor. Pode deixar, com certeza. Eu vou corrigir sim. Tá bom? Eu vou gostar. Então, eu quero que vocês peguem a linguagem e se apropriem disso. A linguagem é muito importante, a escrita é muito importante, mas não pensem em vocês aqui que eu estou ensinando português, não. Eu só tô... Sabe quando a gente faz uma comida, a gente vai pôr uns temperinhos? É só isso, tá? Todos vocês aqui são muito capazes, já escrevem, já são pessoas alfabetizadas e letradas, pessoas que interpretam o mundo muito melhor do que eu, tá? Então, vai todo mundo aqui continuar aprendendo, e eu estou aprendendo com vocês, tá? Podem ficar tranquilos. Não está entendendo aqui, não? Me chamam no Zap. Às vezes eu posso demorar para responder, mas eu quero que todo mundo aprenda. E todo mundo aqui tem capacidade de aprender. É todo mundo muito bonito e eu gosto demais de vocês.
tá? Isabela, e outra coisa também, a gente vai anotando as dicas que você vai dando, na hora de fazer o exercício fica mais fácil também. Isso, que coisa boa então, tá? Ó, amanhã vai ter lá a representação. Se vocês tiverem mais alguma coisa que querem falar da outra reunião comigo, pode falar, tá bom? Mas, ó, vão todo mundo se apropriar dessa linguagem que vocês já sabem português. Tô aqui só para dar uns cutucadas, tá? Com Deus, um abraço para vocês. A aula tem que terminar. Com Deus também. Até 10h30. Um abraço. Você vai passar essa atividade no máximo amanhã, né, Isabela? Isso, passo sim, viu? Tá bom, muito obrigada. Tchau, boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Beijo. Tchauzinho. Boa noite a todos. Boa noite. Tchauzinho, queridos.